Graças e paz, irmãos. A minha experiência começou quando a gente estava na roda ali e eu comecei a orar ao Senhor. E ali, irmãos, eu fui tomado com uma glória muito grande, a qual eu sentia um fogo no meu pé, a qual eu não conseguia parar de marchar. Eu começava a marchar, e eu só senti quando a apóstola ela botou aquele pano na minha cabeça. Eu só não sei o que ela falou. Mas, irmãos, depois daí, eu não lembro mais de nada, o que estava acontecendo aqui. Os anjos do Senhor, eles apareceram para mim. E eu fiz a pergunta, eles responderam. E ele me levava no céu. E lá no céu, irmãos, eu sentado, né, naquela sala branca, e o Senhor ele aparecia para mim, e ele falava para mim assim: eu quero te mostrar algo, a qual eu ainda não mostrei para ninguém. E eu falava: amém, Senhor. E ele me levava, irmãos, assim, era que nem um campo, mas só que esse campo ele era todo branco. Ele era branco, mas era muito branco aquele lugar. E eu via naquele lugar, irmão, muitas crianças. Assim, tinha mais ou menos o tamanho do Josué, umas menores. E eu via aquelas crianças brincando. E eu perguntava do Senhor, por que aquelas crianças estavam ali e por que eu estava vendo? E ele falava assim para mim: porque tem muitas mães que ficam se perguntando, quando ela nunca viu o filho e ele morreu, mas eles estão aqui. Essas crianças elas estão aqui. E eu falava assim: essas crianças são aquelas crianças que são abortadas? Ele falou: sim, elas estão aqui. E elas ficam se perguntando se essas crianças estão aqui comigo, aqui no céu. E olha onde elas estão. Irmãos, eu via muita criança brincando. E depois, assim, eu via descer rapidamente, assim, uns anjos naquele lugar. E eles começavam a pegar criança por criança e começavam a brincar. E eu ficava maravilhado ali. Mas depois o Senhor ele me tirava, ele falava assim: tá bom, eu quero te mostrar outra coisa. E eu saía dali, irmãos. E quando eu saía, ele me levava em um lugar onde eu via uma sala. Ela era preta e vermelha, essa sala. Eu via uns homens varando pela porta daquela sala. Eles tinham uma capa meia preta, ela era meia preta, e tinha um símbolo desenhado na frente. Era aquele mesmo símbolo que eu vi na Bíblia da irmã Lênio. E eu vi aqueles homens se reunindo ali, sentavam, e eles começavam a conversar. E tinha um que falava assim: eu não concordo com muita coisa que tem nessa Bíblia. A gente tem que mudar. E ele falava assim: então vamos mudar, mas a gente tem que mudar aos poucos, senão eles vão perceber. Aí o Senhor ele falava assim: você lembra que eu mostrei a mesma coisa para o meu servo Felipe? Eu falei: sim, ele já tinha falado sobre isso, Senhor. E ele: pois é. Ele falava assim: mais uma vez eu te mostro, mas diferente. E aí ele mostrava, irmãos, o mesmo símbolo na Bíblia que estava lá, eu via na roupa deles. Era igual um triângulo, mas tinha uma bolinha no meio. E ele falava assim para mim: essa Bíblia, eu não quero que vocês leiam mais, porque ela está sendo modificada pelo homem. E tem muitas palavras que eles tiraram minhas daí, que eles estão botando a deles. E eu reprovo essa Bíblia.
Eu era SBB, né? E aí, irmãos, ele me falava sobre isso da Bíblia. E eu via eles nessa reunião, que eles tinham até um chapeuzinho na cabeça deles. E dali o Senhor me tirava novamente daquele lugar. E ele me mostrava algo de uma outra pessoa. Depois eu conto apóstolo. E depois ele me levava, irmãos. Ele falava assim: filho, eu quero te mostrar algo diferente. Que você vai levar para o povo. E eles vão ter que analisar o que eles vão querer. E eu falava amém, Senhor. Irmãos, ele me levava no inferno. E no inferno, irmãos, eu descia na frente de um homem. E esse homem, ele me via, ele começava a chorar. Irmão, parecia assim que esse homem já tinha me visto antes. Ele chorava muito. E eu chegava na frente dele, eu perguntava assim: Senhor, por que o Senhor está aqui? Ele falava: eu fiz uma grande besteira. E eu falava: mas você pode falar o que você fez? Ele falava assim. Ele falava assim: eu era crente, mas quando eu morri, eu não era mais crente. E eu falava: por quê? Ele falava: irmão, o primeiro erro que eu fiz foi ter me candidatado. E eu falava: mas o que você fez tão de errado? E ele falava para mim assim: quando eu me envolvi nessa política, eu era um homem digno, eu era um homem que queria fazer as coisas certas. Mas quando eu comecei a me envolver mais profundamente, que eu comecei a ganhar algumas campanhas, e eles começavam, irmãos, a me mostrar coisas diferentes. E eles começavam a me apresentar dinheiro, e era muito dinheiro, ele falava. Ele falava que aquela ambição entrou no coração dele de desejar ainda mais o que ele tinha. E ele começou a se envolver ainda mais, irmãos. Ele começou a se aprofundar ainda mais na política. E ele falava assim: mas chegou um tempo que eu pensava que não existia. Mas no meio da política, eles fazem sacrifício para ganhar a eleição. E ele falava que ele começava a participar, irmãos. E ele falava que ele era crente. E ele começava a participar junto com outras pessoas nesses terreiros. E ele falava assim: eu vi tanto sacrifício eles fazendo, mas a ambição era tão grande no meu coração porque eu queria mais dinheiro. E eu acabei me aprofundando nisso. Mas eu via o erro, mas eu não queria acreditar. E ele falava assim: fale para as pessoas que hoje que tem dentro da igreja, não se envolver com política, não se candidatar em política, porque é um grande erro, é um grande engano de Satanás. E ali o Senhor me tirava, irmão, de lá. E ele falava assim para mim: mas eu vou te mostrar ainda algo diferente. E eu via, irmãos, os homens, todos de terno. Não eram umas mesas altas, bonitas. E tinha o nome de alguns na frente. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo cada um desses daí? Eles estão sendo manipulados por um grande principado. Irmãos, eu via um demônio muito grande. Era um demônio, irmãos. Ele tinha uma cabeça, parecia de um boi, mas só que diferenciado. Eu olhava para aquele olho daquele demônio, eu via sair um fogo, que eu achava que ia me consumir aquele fogo. E ele era muito grande.
O corpo dele era diferente, já não era mais de um boi, mas era tipo de uma pessoa, mas com vários braços, com várias pernas. Irmão, era uma coisa diabólica mesmo. E eu via por trás desses homens, esse demônio manipulando cada um deles. E depois ele mostrava, né, aquele presidente Lula. E o mesmo demônio que estava ali, irmão, eu via também na vida daquele homem. Ele falava assim: você está vendo esse demônio? Ele manipula todos que estão aqui dentro desse lugar. Eu vou te mostrar algo. Se esse homem ganhar, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Irmãos, eu via ele botando lei para pastores casar homem com homem, mulher com mulher. E ele falava assim: aquele pastor que não casar, ele vai ser preso, vai ter a sentença de morte. Ele botava isso, irmão, eu via ele escrevendo isso. Ele falava que ele ia botar lei sobre o colégio, para a criança aprender sobre sexo dentro da escola. Eu vi aquele demônio, irmão, falar tudo no ouvido dele. Mas ele falava tanta da besteira para aquele cara, que ele começava a botar essas leis no mundo. E o Senhor falava assim: você está vendo isso? Eu não escolhi isso para nenhum de vocês, mas a decisão não é minha, ele falava para mim. A decisão são de vocês. Ele falava para mim, bem assim, irmãos. Ele falava assim: você está vendo? Cada uma pessoa que vota errado, ela está fazendo parte daquele pacto que esse homem fez. Irmãos, eu via eles, o Senhor falava para mim bem assim, e eles já começaram a se preparar. Eles começaram a se preparar. Eles vão fazer um grande sacrifício para que eles ganhem essa eleição. Ele falava para mim. Ele falava assim: mas eu não posso fazer nada. Ele falava que a decisão estava na mão dos crentes. Ele falava para mim: ele está na mão de cada um de vocês. Vocês vão escolher o que vocês querem e a decisão que vocês vão escolher a partir de hoje. Ele falava para mim assim: analise bem em qual é a pessoa que vocês vão votar. Ele falava para mim assim: tem um que ele não é cristão, mas é um que luta pela... Meu Deus, ele falava para mim assim: é um que luta pela... Ele falava para mim que ele lutava pela humanidade, mas de uma forma diferente. Ele falava assim: é o único que pode ajudar vocês é esse homem. E eu via, irmão, o presidente Bolsonaro. Ele fala: é o único, ele não é crente, mas é o único que pode ajudar vocês. Mas vocês vão escolher em quem vocês vão votar. E aí, irmãos, depois ele me mandava trazer um recado para o apóstolo. Ele falava assim: fala para minha serva ficar na mesma posição que eu deixei, não fazer nada. Ele falava assim: relembra ela do que eu tenho falado para ela. Aquele que se levantar contra ela, não está se levantando contra essa pessoa, mas está se levantando contra mim, o Senhor falava. E ele falava assim: eu vou mostrar se não tem Deus dentro desse lugar. Amém? A graça e a paz, povo de Deus. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 2, que diz assim: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele.
mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Amém? Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, que experiência forte, né? Como eu já disse aqui em outros testemunhos, nós temos apenas relatado o que temos visto e ouvido, nada mais do que isso, né, queridos? E você acabou de ouvir uma experiência que fala, né, sobre Bíblias, né? A palavra de Deus, ela fala que ai daquele, né, que acrescentar ou retirar, né, um tio sequer. Amém, irmãos? Então, Satanás, ele tenta de tudo. Satanás, ele é astuto. Sabe, queridos, ele tenta de tudo para se infiltrar nas igrejas, ele tenta de tudo para se infiltrar em nossas casas, ele tenta de tudo para destruir aquilo, para não deixar o avivamento acontecer, para que o povo não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele cria toda uma arquitetura, vamos assim dizer, sabe, um projeto que atravessa gerações, que entra em culturas, sabe, queridos, para manter um engano, para enganar toda a nação. Sabe, queridos, e não pense que o fato de não sabermos que estamos sendo enganados vai nos eximir da culpa. Você está entendendo, irmãos? Porque tem até um versículo que diz, né? Se aquele dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados, serão abreviados. Então, irmãos, Deus, ele tem dado revelações poderosas. Você também ouviu, né, sobre política. Sabe, queridos, Deus, ele tem nos mostrado, Deus, ele tem revelado, sabe, queridos, na vida daquele que busca, na vida daquele que ora. Não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. É a função do atalaia, na verdade, né, apóstolo? A Bíblia é muito clara, você acabou de ler, sobre a questão de Deus alertar, Deus usar um atalaia para alertar o povo, né, sobre a questão de vir a espada, ou seja, vir o juízo, né, vir o mal sobre a terra. E é isso que Deus tem feito esses dias aqui na campanha de oração, nas orações da madrugada. Deus tem se revelado nessa proporção. E aproveu ao Senhor dar uma revelação nesse nível para o irmão Everton, muito forte, e que cabe àqueles que ouvem. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a voz do Senhor, né? Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor, ele está dando por avisado, irmão, nós somos fruto das nossas escolhas. Né? O Senhor, ele nos ama tanto que ele nos dá o poder de escolher, de decisão, e dá orienta. Quando ele falou para José, ele disse: olha, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Né? Então, dentro dessa experiência foram as palavras, os textos bíblicos que Deus ministrou ao meu espírito, né? Desde o dia que eu estive ouvindo na oração até a publicação do testemunho, foi isso que Deus colocou, e que fique como uma grande alerta para o povo. Né? Porque o Senhor está voltando, o Senhor ama a nação brasileira e está dando uma oportunidade de refletir, irmãos. Amém? Amém. E o irmão Everton, né, está até aqui conosco também, convidamos ele para participar da gravação desse áudio. E Everton, o Senhor mostrava, né, as Bíblias com aquele símbolo, né, aquele símbolo, vamos assim dizer, muito parecido com um símbolo maçônico, e o Senhor reprovava, as pessoas estavam adulterando. Como é que você via isso lá? Quando eu tava falando, né, eu via eles assim, com uma roupa preta. Não posso dizer que era uma capa, porque parecia assim como se fosse uma camisa de manga comprida, né? E eu vi aqueles homens entrando dentro daquela sala. Aquela sala era uma preta e vermelha, e eles sentavam ali naquele lugar e eles começavam a conversar entre si. E tinha um que falava assim: eu não concordo com muitas coisas que se diz aí nessa palavra. A gente vai ter que mudar. Mas o outro falava bem assim: mas a gente não tem que mudar tudo de uma vez, senão eles vão perceber. Entendeu? Aí o Senhor falava comigo de novo: você tá vendo porque eu reprovo essa Bíblia? Porque eles estavam modificando a palavra de Deus. Ele falava assim: eles estão colocando palavra que não era minha aí. E falando de política, teve uma parte, né, que você disse que o presidente, né, o ex-presidente, se eleito, até pena de morte ele estava querendo colocar isso. Sim, aqueles pastores, né, que não casasse a pessoa do mesmo sexo, né, ou ia preso, ou então ele falava que ele ia botar para matar essas pessoas. Com certeza o Senhor estava revelando o desejo do coração,
Não é isso, apóstolo? É isso, só ressaltando que essa visão que ele teve foi do ex-presidente, né? Que está com esses intuitos no coração, onde Deus nada ficou oculto e Deus tem revelado, né? Que está aí vindo como candidato à presidência, né? O ex-presidente Lula. E também, para quem pergunte que Bíblias são essas, são aquelas Bíblias que tem aquele círculozinho como um livro, né? Que é da SBBB, né, apóstolo? Então, são essas a Sociedade Bíblica Brasileira, irmãos. Lamentavelmente, foi essa a revelação, né? Que veio ao irmão Everton e o Senhor, ele revela o intuito do coração do homem, né? Aos homens, compete a confissão de rosto, mas o interior o Senhor conhece. Os olhos do Senhor é os olhos que vê a malícia do coração do homem. Então, louva a Deus porque o Senhor não nos deixa andar enganado, né, apóstolo? Nós estamos aqui fazendo o que o Senhor, na verdade, Deus tem dado várias experiências sobre isso e nós estávamos relutando, mas chega um momento que o Senhor diz, não, eu dei, eu mostrei, eu quero que vocês compartilhem com a minha igreja. E aí o que me chama a atenção nessa experiência é que o Senhor disse, o futuro da nação brasileira está na mão da igreja. A igreja está tendo a oportunidade de decidir o seu futuro, não está na mão do Senhor, o Senhor já deixou para a igreja, porque o Senhor está alertando. E a escolha é da igreja. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então essa foi uma experiência do irmão Everton, muito forte, né? E eu espero que essa experiência tenha edificado alguém, né? E que tenha também servido de um alerta, né, para alguém. Estamos avisando, amém, irmão? Como eu falei, né, estamos apenas falando o que temos visto e ouvido, nada mais além disso. E amém? Deixamos as pessoas que nos ouvem, apóstolo, livre também para fazer prova do Senhor, né? Você pode orar, você pode fazer prova de Deus, porque aqui tudo é feito com confirmação. Aqui a gente faz prova do Senhor, aqui a gente ora muito e coloca diante do Senhor, né? Nós deixamos isso também para os irmãos, porque é uma experiência de impacto, amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos orar então, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência do Teu Filho, meu Pai, que possamos estar alerta, que possamos estar atentos, Pai querido, Pai amado, Senhor, a tudo aquilo que Satanás tenta, meu Pai, Senhor, implantar no nosso meio, tenta se infiltrar de todas as formas, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar discernimento, Pai querido, Pai amado, que possamos, Senhor, ser sempre guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, no nosso meio, Senhor. Então, muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa, Pai, essa nação, abençoa, meu Pai querido, Pai amado, que seja levantado governantes, Senhor, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, Pai querido, Pai amado, que a Tua igreja, meu Pai, Senhor, continue, Senhor, pregando a Tua palavra, continue vivendo na sã doutrina, continue fazendo aquilo que Te agrada, aquilo que é certo, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado dessa fronteira.